Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos povos com as luzes do Espírito Santo, concedei-nos que pelo mesmo Espírito saibamos o que é reto e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós estamos com o programa Nas Pegadas de Ozanam, um programa da Sociedade São Vicente de Paulo. Para refletir sobre o Dia de Finados, a Sociedade São Vicente de Paulo convidou o padre Eli Chaves, missionário vicentino e visitador da província brasileira da Congregação da Missão, para refletir sobre o significado da data. Um dia após a celebração de Todos os Santos, a festa dos que já se salvaram e alcançaram a plenitude da vida eterna, a liturgia cristã celebra o Dia de Finados, rezando e recordando todos os que já faleceram. Em nossos corações povoam sentimentos de vida e morte, de dor e saudade, de fé e esperança. O Dia de Finados nos coloca diante da dura e inevitável verdade. Muitos familiares, amigos e conhecidos morreram e também morreremos. Embora todos queiramos viver muito e felizes, ninguém escapará da morte. Esta realidade que amedronta, inquieta, faz sofrer e pode até levar muitos ao desespero. É, por nós cristãos, acolhida na fé e na esperança. É acolhida na luz do mistério de Cristo, o Filho de Deus, que se manifestou a infinita misericórdia de Deus Pai, que revelou o sentido pleno do humano, que morreu por nós e ressuscitou para que tivéssemos a vida eterna na plenitude do amor. Celebrado no mistério de Cristo, morto e ressuscitado, o Dia de Finados afirma o fim da existência histórica das pessoas aqui na Terra, mas um fim que se abre ao início de uma vida nova para além da morte. Solenidade de Todos os Santos. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levíticos 19, 2. A solenidade de Todos os Santos é um dia para lembrarmos não somente dos santos beatificados e canonizados pela Igreja, mas também de todos aqueles que foram batizados e se encontram na glória de Deus intercedendo por nós. O Dia de Todos os Santos tem sua primeira referência no século IV, em Antioquia. Foi uma época de grande perseguição do imperador Diocleciano aos cristãos que eram martirizados. Todos esses mártires eram lembrados no primeiro domingo após Pentecostes. Ainda hoje é assim na Igreja Oriental. Em 13 de maio de 609, o Papa Bonifácio IV instituiu a festa de Todos os Santos, quando converteu o templo pagão Panteon, em Roma, em igreja e a consagrou a Santa Maria e os mártires. No século VIII, durante o pontificado do Papa Gregório III, ele consagrou uma capela em honra a Todos os Santos na Basílica de São Pedro, também em Roma, fixando a data da festa no dia 1º de novembro. Em 835, século IX, o Papa Gregório IV estendeu esta mesma festa para todas as igrejas. Em muitos países, o Dia de Todos os Santos é feriado. No Brasil, como não é feriado, a festa de Todos os Santos é celebrada pela Igreja no primeiro domingo após o dia 1º de novembro. Lembrando que é um dia de preceito. É uma obrigação do católico assistir à missa. Em minha opinião,
A melhor explicação para entender a solenidade de Todos os Santos é a que fez o padre Fernando Santamaria, especialista em escatologia. Ele explica que esta solenidade é comparável ao monumento histórico erguido para recordar os soldados mortos em uma guerra. Um só dia para todos os soldados anônimos. Assim, é 1º de novembro, um dia para lembrarmos de todos os santos e santas que não foram canonizados, mas se encontram na glória de Deus. Afinal, todos nós somos chamados a ser santos. No próximo ano, a luta contra a fome estará no centro da Igreja no Brasil. A campanha da Fraternidade 2023 traz como tema Fraternidade e Fome e o lema Dai-lhes vós mesmos de comer do Evangelho de São Mateus. É a 3ª vez que o assunto será trabalhado durante o período de Quaresma. Da tarefa de todos e que é a tarefa primordial da Igreja de marcar a sociedade com o sabor do Evangelho. Aí compreendemos que não podemos fazer uma dissociação. A Igreja cuida de umas coisas e não cuida de outras. A Igreja cuida da vida em todas as suas etapas. E, portanto, o sofrimento na pele de quem não tem trabalho, não tem como se manter, passa fome, é um problema nosso. Não um problema nosso, como é um problema e um desafio enorme a governantes e também àqueles que são representantes do povo, as casas legislativas e em outros segmentos da sociedade. Mas é uma preocupação nossa e exige o nosso empenho no anúncio do Evangelho, criando perspectivas novas de compreensão e inspirando novas intuições, para que a sociedade se organize de modo mais adequado. À luz do Evangelho, a CNBB busca levar esperança aos mais desfavorecidos. Enquanto houver alguém passando fome, alguém sofrendo, certamente nós não podemos fechar os olhos. E a Igreja, a conferência como tal, estará sempre atenta a esta realidade, sendo orientada, iluminada, inspirada pelo Evangelho e pela doutrina social da Igreja. Desemprego, a inflação, nós sabemos, trazem dor, trazem sofrimento. E nós não podemos nos calar diante da dor e do sofrimento de quem quer que seja. A campanha da Fraternidade de 2023 vem ao encontro de um problema já conhecido há muito tempo na mesa dos brasileiros. Mais da metade da população vive com algum grau de insegurança alimentar e ao menos 19 milhões estão passando fome. Situação esta agravada principalmente pela pandemia e pela crise econômica no país. Diversas atividades estão sendo programadas para estruturar a campanha do próximo ano. Os católicos de todo o país vão poder dar sua contribuição. Olá, o meu nome é Billy Alsec. A minha cidade natal foi atingida pela alta das marés. As casas foram destruídas, agora não tem trabalho suficiente. Quando eu decidi cruzar o mar com meu melhor amigo, a gente decidiu viajar em segredo. Eu fui visitar um homem. E esse homem foi quem me falou sobre travessias com barcos. Eu estava muito confiante. Quando eu entrei no barco, eu acreditava que ia conseguir.
E aí aquele barco afundou e a gente nunca mais viu ele. Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo e nos acostumando. Sim, hoje outro barco afundou. Foram muitas vidas perdidas. Mas nos acostumarmos é uma doença grave. Milhares de pessoas serão deslocadas pelas alterações climáticas nos próximos 50 anos. O representante da imigração da ONU confirmou que ao menos 74 pessoas morreram quando o navio virou no mar da travessia mais mortal do mundo. Os problemas ambientais estão aumentando os níveis de imigração em regiões ao redor do mundo todo. É o desafio crucial da nossa geração. Eles já estão se deslocando por causa do nível crescente do mar. Cuidado! Cuidado! Em 2015, o Papa Francisco escreveu uma carta para o mundo chamada Laudato Si. Nações Unidas, Nova York, 2015. Como anunciado, será publicada uma carta encíclica. E essa encíclica será direcionada a todos. O Vaticano divulga a grande e esperada encíclica para o mundo. Mais tarde, o líder de 1,2 bilhões de católicos no mundo chega para uma visita de 5 dias. Nunca houve uma carta papal tão elogiada e tão criticada como essa. Há centenas de policiais de plantão para o primeiro dia de Francisco aqui na Big Apple. O Papa concorda que o aquecimento global é culpa dos humanos. Ainda tem céticos por aí que dizem que o Papa não é qualificado ou que ele não é a autoridade. Ele está escrevendo com base na literatura científica, ele não está tentando ser cientista. Essa é uma reflexão sobre o planeta. É um documento moral. Parece que o Papa está fazendo política no púlpito. E isso não é uma coisa que eu... O Papa não está se pronunciando de forma autoritária sobre a mudança climática. Padre, se eu puder, por favor. Eu acho que o Papa está muito desinformado. Ele está fazendo um grande desserviço para toda a teologia católica. E o documento mais notável? Ele está passando dos limites. Eu vou ter que interromper você. É um documento essencial para o nosso tempo. São Vicente glorioso, vinde em nosso auxílio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje no programa Ouça-me, ainda levando os aspectos, os pressupostos da visita, ou seja, aquilo que não pode faltar na visita, vamos ver mais um aspecto feminino dessa visita. Fizemos todo esse percurso até agora, vendo como Deus nos visita, e no último episódio nós falávamos de Santa Luísa de Marillac. Uma pessoa que também é muito destaque para nós é a irmã Rosalie Randi. Vamos refletir junto com ela. Primeiramente nos perguntamos, contentamo-nos em levar o mínimo necessário aos pobres ou nos preocupamos em ajudá-los a sair da pobreza? A visita que eu faço está promovendo os pobres ou sempre eles permanecem na mesma situação? Lutar contra a miséria para devolver à pessoa a sua dignidade. Esse era o lema de Rosalie Randi. Para lutar contra a injustiça e a miséria, desperta a consciência daqueles que têm o poder ou o dinheiro. Trabalha na instrução das crianças e dos jovens de famílias pobres. E para responder às urgências, estimula a partilha, organiza a caridade. Rosalie trabalha num bairro pobre. Honoré de Balzac tinha falado desse bairro dizendo: é o bairro mais pobre de Paris, onde 2/3 da população não tem lenha para o inverno, de onde chegam mais crianças aos abrigos, ou seja, menores abandonados, onde há mais doentes no Hotel Dieu, mais mendigos nas ruas, mais operários sem trabalho nas praças, mais detentos na polícia correcional.
Nesse contexto, ela visita os pobres em suas próprias casas. Mais do que ninguém, soube colocar em prática um dos itens da Carta Magna deixada por São Vicente às Filhas da Caridade. Terão como convento as ruas da cidade, por claustro, a casa dos pobres. Todos os dias, constantemente, a irmã Rosalie Randi percorria as ruas e becos do bairro de Monfetard. Sempre trazia o rosário na mão, um pesado cesto nos braços com alimentos para os pobres. Estava sempre caminhando apressadamente, pois sabia que alguém a esperava. Visitava todos os dias as casas dos pobres, conhecia a realidade das pessoas. Na casa das irmãs, no momento da oração, com as outras irmãs, sempre fazia oração encarnada, lembrava das famílias em dificuldades, porque o pai está desempregado, sem algum serviço. Falava do idoso que corre o risco de morrer sozinho no seu casebre. Dizia o que é a expressão máxima da ligação entre vida e oração. Nunca faço tão bem minha oração como na rua. A irmã Rosalie fundou sucessivamente uma casa de formação para os jovens operários e para as jovens operárias, uma creche para as crianças cujas mães trabalhavam fora de casa e um asilo para idosos sem recursos. Rosalie Randi, com sua comunidade, cuida, alimenta, visita, consola, apazigua incansavelmente. Dotada de uma viva sensibilidade, compreende-se com todo o sofrimento. Algo que me sufoca, diz ela, e que me tira o apetite, é pensar que em muitas famílias falta o pão. A sua intuição feminina lhe sugere o gesto que deve fazer e a solução que deverá inventar. Para o serviço dos pobres, sejam quais forem, ela ousa empreender tudo com inteligência e audácia. Nada a fará parar quando se trata de colocar de pé aquele que sofre. Irmã Rosalie Randi vivia ao pé da letra as recomendações dos fundadores. São Vicente de Paulo dizia: não deve considerar um pobre camponês pelo seu aspecto exterior, nem segundo o que transparece de sua capacidade. Mas virai a medalha e vereis através das luzes da fé que o Filho de Deus nos é representado por estes pobres. Na sua paixão, ele quase não tinha aparência humana. Lutar contra a miséria para devolver à pessoa humana sua dignidade. Há tantas maneiras de fazer a caridade. O pequeno socorro em dinheiro ou alimento que damos aos pobres não pode durar muito tempo. É preciso visar um bem maior e duradouro. Devemos estudar suas aptidões, seu grau de instrução e procurar trabalho, ajudá-los a sair da necessidade. Diríamos hoje, é preciso provocar mudanças de estrutura, ajudar os pobres a saírem da pobreza. E quanto a isso, irmã Rosalie Randi dá provas de uma grande lucidez. Com alegria, apoia e aconselha seus amigos que estão engajados nas reformas sociais a perseverarem no serviço aos pobres, tirando-os da precária situação de pobreza e de miséria. Por isso, meu irmão e minha irmã que nos assiste nesse momento, vamos refletir. Contentamos-nos em levar o mínimo necessário aos pobres ou nos preocupamos em ajudá-los a sair da pobreza? A visita que eu faço está promovendo os pobres ou sempre ele permanece na mesma situação? Eis o convite de reflexão. Fizemos essa caminhada hoje com a irmã Rosalie Randi, aquela que inspirou a Sociedade São Vicente de Paulo, que ensinou, digamos, a nossa primeira coordenadora de ECAFO, que ajudou a primeira conferência a entender o que era fazer visita. Nos inspiremos nessa grande mulher e façamos da nossa missão de ter os ouvidos abertos à realidade dos pobres. Por isso eles pedem, ouça-me. Ouça-me, ouça-me. E agora cumprimentamos os aniversariantes do dia 5 de novembro de 2022, sábado. Maria Lúcia Tesseroli de Souza, Maria Lúcia Pianês Cheque, Leonice Tonon Belli, Gilda Maria Sasso Vitor dos Santos,
Leslie Becalete Risoni Stefano, Guilherme dos Reis Malaquias, Rafael Barbosa de Matos, Rafaela Oríquio da Silva, Solange de Cássia Pêssego, Clélia Cristina Machado, Rafael Donizete Rodrigues, Luiz Francisco Rúpulo Filho, Vitor Luiz Ribeiro, Fabiano Trevisan Santos, Ana Laura Gonçalves Tessarini. Cumprimentamos também os aniversariantes do dia 6 de novembro de 2022, domingo. Márcia Regina Domingues Ramos, Maria Aparecida Nequita Scavazani, Noel Donizete Gasparim, Antônio Carlos Sacardo, Silene dos Santos Costa, Ana Cristina Costa Contini e seu filho Rafael, Washington Serra, Afonso Girardi, e aniversário de casamento do Carlos Cucovia e Fabiana, 13 anos. Cumprimentamos também todos aqueles que não constam aqui da nossa relação. Tudo de bom a todos vocês. Feliz aniversário! Agora nós vamos fazer as nossas orações finais, agradecendo a você que está ligado conosco. Eu tenho certeza que vocês também nos acompanham nessas orações. Agradecendo a Deus, pedindo bênçãos para a semana que nós vamos iniciar, pelos doentes, por aquelas pessoas que estão passando por momentos tão difíceis de necessidades materiais, aquelas pessoas que estão sem trabalho. Nós vamos rezar também por aqueles que nos ajudam no nosso mês e por todos os vicentinos. Então nós vamos rezar agradecendo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós estamos encerrando o nosso programa Nas Pegadas de Osanã. Não se esqueça, agora nós estamos no YouTube. Dê o seu like, clique no sininho e faça o seu comentário. Nós agradecemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tchau, tchau.